Olá, você! Vamos confeccionar juntas esse conjunto inspirado na Barbie? Trata-se de um macaquinho em malha e uma saia em tule. Nesse vídeo vamos confeccionar o macaquinho. Para não ficar muito longo, no próximo confeccionamos a saia em tule. Vamos lá? Detalhes sobre margem de costura, tecido utilizado, sugestões de tecido, tá tudo lá no site. O link para ele tá no primeiro comentário do vídeo. No primeiro comentário do vídeo também tá o link para compra dessa modelagem. Vou deixar o link de um vídeo bem completo do canal Machado Alfaiate. Lá ele dá dicas de como costurar malha em máquina doméstica. O vídeo tá bem completo, não faz sentido eu repetir aqui para vocês. Segui as orientações desse vídeo até encontrar o melhor ponto para minha malha. Utilizei linha normal em cima e fio de overlock na parte de baixo. Para as costuras na vertical, que seguiam um fio do tecido, utilizei o ponto reto sem esticar. Para as costuras na horizontal, cintura e decote, utilizei o ponto reto esticando o tecido. Veja eu fazendo o teste aí em um retalho. Perceba que como estou juntando as peças no sentido do fio, né, paralelo à auréola, não estico ao costurar. Funcionou assim na minha máquina, mas você deve testar e conhecer bem a sua antes de fazer a peça. Importante ressaltar que quem possui overlock pode utilizá-la para fechar esse tipo de peça com maior facilidade. Quanto ao tecido, utilizei uma malha de peso médio a alto. Ela não é muito fininha, e isso até prejudicou um pouco o caimento da peça, conforme eu vou te mostrar lá no final do vídeo. Sugiro a utilização de uma malha mais leve, como a lycra. Sobre a elasticidade do tecido, na imagem te mostro que do ponto 10 centímetros da régua, consigo esticar ela confortavelmente até 13 centímetros. Então, eu tenho aí uns 30% de elasticidade. Utilize uma malha que estique igualmente ou um pouco a mais, nunca menos. Perceba também que se eu esticar com força, eu vou até 15 centímetros, né? Vou ao máximo aí da minha malha. Mas na roupa isso não vai ficar confortável, eu não estou buscando compressão. Então, utilize uma malha que tenha aí pelo menos 30% de elasticidade. Faça o teste antes de comprar o tecido. Lembre-se que antes de cortar uma malha, você deve deixá-la repousar aí sobre uma mesa, né, aberta, desdobrada, por pelo menos 12 horas antes do corte. No momento do corte, tome cuidado para não entortar as peças. Respeite a seta de elasticidade do molde. O que significa isso? Perceba que no molde há uma seta com a palavra elasticidade em cima. Essa seta deve acompanhar o sentido do tecido que estica. Dados os recados, vamos à confecção. Começo pelas alças. Dobro elas ao meio, deixando o direito para dentro e costura a lateral maior e uma das laterais menores. Dica: se essa alça fosse de tecido plano, o que eu faria? Costuraria, né, até chegar nesse ponto, desceria a agulha, giraria o tecido e continuaria costurando. Porém, a malha não tem a mesma estabilidade do tecido plano, então costuro toda a lateral maior, depois costuro toda a outra. Se estiver costurando na doméstica, sempre confira se a costura fechou direitinho. Refilo os cantinhos e a margem de costura da alça. Desviro. Para o short, junto o direito da frente com o direito das costas em ambos os lados. Costuras laterais e o entrepernas. Outra dica: você percebe que há duas costuras aqui?
No começo, né, da costura desses dois tecidos, né, dessas duas malhas, o dente impelente da máquina pode enroscar e acabar mastigando o tecido. Então, começa a costura uns centímetros para dentro. Depois volto do mesmo ponto e vou até o final, que era meu início. Veja na lateral dos shorts, começa a costura uns centímetros após o início da junção dos dois tecidos. Depois volto e faço esse finalzinho. Para dar acabamento nessas extremidades de tecido, uso um zigue-zague bem pequenininho, bem próximo às costuras de junção, nas laterais e entre pernas. Refilo o excesso de tecido com cuidado para não cortar o zigue-zague. Na mesa tenho uma perna com direito para dentro e a outra com direito para fora. Insiro uma dentro da outra, ficando direito com direito. Alinho pela linha do gancho, alfineto para me ajudar. Costuro. Passo o zigue-zague e refilo. Vamos agora para a parte de cima? Começo dando piques para sinalizar centro-costas e centro-frente. Transfiro para o tecido a marcação da posição das alças nas costas. Em um dos corpos frente, posiciono as alças, com a costura, dela virada para fora. Centralizo no espaço reservado a elas ao lado do decote. Costuro. Junto a alcinha na parte de trás, giro o elo conforme a imagem. Lembre-se que a costura da alça fica virada para a lateral. Posiciono no tecido costas, onde fiz os piques. Costuro. Junto o corpo frente com corpo frente, direito com direito. Costuro. Para a parte de trás, a mesma coisa. Refilo a margem das alças e dou piques onde a costura é curva. Você pode refilar essa margem também, ok? Eu não refilei e acabei me arrependendo depois do excesso de tecido lá no resultado final. Então, eu recomendo que você refile. Refilo o excesso da margem da lateral.
Junto o corpo com os shorts, colocando direito com o direito da malha. Alinho pelas costuras laterais. Para essa costura, estiquei o tecido antes de costurar. Perceba que costurei 2 vezes, né, até eu perceber que estava bom. Passei 2 vezes o zigue-zague também para ficar bem fechadinho, para não correr o risco da peça se abrir no momento do uso. Refilo o excesso de margem também. Veja como ficou a peça. Eu não fiz a barra porque minha malha é muito grossa. Iria ficar muito pesado, né? Amontoado de tecido nessa parte, né? Caso eu fizesse. Mas você pode fazer por aí, caso assim deseje. Nas imagens eu tô te mostrando que as minhas alças elas não assentaram muito bem, assim como ficou um acúmulo também, né, de tecido na região da margem de costura do decote, né, e das cavas. Como eu disse, eu deveria ter refilado para tentar amenizar. Te espero no próximo vídeo. Até lá!